Meu nome é Dino Zambenedetti, eu nasci no Rio Grande do Sul. Fiz os primeiros estudos com meu pai, que meu pai era professor lá da zona rural. E lá pelas tantas eu fui estudar na congregação dos Irmãos Maristas. E eu fiquei lá até me formar como professor. Saí da congregação porque eu não aceitava muitas imposições que eu achava desumanas e não podia ser. E o interessante é que tudo aquilo que eu achava que eles deviam mudar naquela época, hoje em dia eles estão mudando. Então eu saí da congregação e vim para Curitiba. Eu queria ficar aqui em Curitiba a lecionar, mas não achei lugar, não achei escola, não achei trabalho. E um belo domingo eu pego o jornal, a Gazeta do Povo, e vejo lá um anúncio do diretor do Colégio Londrinense de Londrina, que precisava de professores da minha matéria, que é de línguas, português, francês, e naquela época tinha latim também. Então eu fui falar com ele estava aqui em Curitiba, ele me contratou e fui para Londrina, em 1959. Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a entidade de classe, a Associação de Professores, para me filiar. E fiquei filiado, inclusive, né, eu fui o primeiro, vamos dizer, numa diretoria, eu fui no cargo de orador lá da diretoria. E assim eu fui trabalhando até que aconteceu aquele grande movimento, que foi o primeiro movimento em âmbito nacional, dos professores. E como nós não podíamos, éramos funcionários públicos, não podíamos fazer greve naquela época, então nós denominamos o movimento de congresso. E paramos as aulas. Por que paramos as aulas? Por causa que nós queríamos um estatuto que estava na Assembleia Legislativa, mas os deputados e o governo não queriam nos dar para poder continuar com a opressão deles. E a opressão era muito grande, não dava para continuar sem fazer nada. Aí o que aconteceu? Em 1968 nós paramos e chamamos o movimento de congresso. E nós precisávamos primeiramente do Estatuto do Magistério, porque nós não tínhamos estatuto. Nós éramos funcionários públicos e o governo e os políticos nos mandavam onde eles queriam e quando queriam. Não tínhamos segurança nenhuma, não tínhamos paz nenhuma. E aí então com esse movimento nós conseguimos o Estatuto do Magistério, conseguimos o quadro do magistério, que nós não tínhamos quadro. O nosso ordenado, o nosso vencimento era de funcionário público, simples, né? E aí então nós conseguimos isso. Inclusive, uma grande conquista, que era onde os políticos mais judiavam de nós, era a remoção. Nós conseguimos que a remoção fosse por concurso. Que a remoção de professores, os políticos faziam na hora que queriam e quando queriam. E outra grande conquista também nossa, para nós pararmos com esse movimento, e só paramos quando era governador o Paulo Pimentel. Quando o Paulo Pimentel, em Ponta Grossa, que foi levado na assembleia lá nossa dos professores, pelo bispo de lá, ele prometeu atender às nossas reivindicações. E uma das grandes reivindicações era, então, a escolha de diretor do colégio pelos professores do colégio. Porque o governo, a qualquer hora do dia, da noite e do ano, ele mudava, assim, de diretor, né? Um belo dia eu estava trabalhando num colégio lá no norte do Paraná, já estava tudo organizado, as aulas tudo separadas, todo mundo dando aula. E lá pelas tantas apareceram dois fulanos assim, de surpresa, na hora do lanche, com um decreto na mão dizendo: de hora em diante nós somos da direção aqui do colégio. Eu sou diretor e ele é vice-diretor. Quer dizer, o governo fazia o que queria, na hora que queria, e não se interessava absolutamente por nada. Então, nosso movimento de 68, eu comecei em 68.
E aí, em 68, eu fui, então, escolhido como presidente de uma entidade de classe chamada PLP, Associação dos Professores Licenciados do Paraná, que era para defender aqueles que tinham curso superior, que eles tinham direito às aulas nos colégios. E a ditadura, ela fazia resistência aos que tinham curso superior, porque, em geral, quem tinha curso superior, vamos dizer, eles eram mais resistentes às imposições da ditadura. Então, aí na PLP é que começou, vamos dizer, toda a minha vida contra a ditadura, né? E há fatos, né, que eu posso relatar, né, contra a ditadura, que eu nunca aceitei. Por exemplo, na conquista que nós tivemos de escolher o nosso diretor nos colégios, eu praticamente fui... O governador Paulo Pimentel disse, tá bom, vocês vão escolher o diretor. Mas ele impôs uma condição. E a condição era que os professores deviam apresentar 3 nomes. E ele, dos 3 nomes, escolhia um. O governo escolhia um. Tá, tudo bem, nós aceitamos, né, para parar com a paralisação, para parar com o que hoje chama de greve, né, que naquela época não era. E sempre nas eleições para diretor, que era todo ano que fazíamos, eu era sempre o primeiro da lista tríplice. Era o mais votado. E os que naquela época era só Arena e MDB, né? E quem mandava era a Arena. Era o partido dos ditadores. Era a Arena que mandava. Então, os políticos da Arena vinham para o meu lado e diziam, né, Dino, a direção do Vicente Reis é tua. Oi, que bom. E eu dizia para eles, né, nossa, se vocês confiam em mim, acham que eu tenho competência, capacidade, eu aceito e tudo bem. Mas, e quando eles vinham com o mas, eu já sabia o que era depois do mas, né? Então eu já dizia para eles, dê para outro, que para mim não interessa, eu não vou mudar de ideias, não vou mudar de princípios por causa de um carguinho como esse do Colégio Vicente Arrígio. E assim foi então que eu comecei a resistir às perseguições, né? E aí então vinham outros casos. Por exemplo, eu posso tratar outro caso. Eu fui presidente dessa entidade, a PLP, né, que era contra o regime, que era contra os ditadores. E o que acontecia? Eu andava muito pelo Paraná, fundei aí 16 subsedes, e todas elas dentro do mesmo princípio, de lutar contra a ditadura. Mas anualmente eu pegava umas férias, eu tinha que sair porque me cansava demais. E quem me substituía era o vice. Então eu saía de férias, não dava nem telefone, nem lugar onde ia, nem nada. E quando eu voltava, então eu reassumia o meu cargo. E o que aconteceu? Eu, durante a minha gestão lá, eu recebia muitas cartas anônimas, criticando até violentamente, dentro do anonimato, podiam dizer e fazer o que queriam, né? Mas o que eu fazia? Eu pegava aquelas cartas e jogava no lixo. Só que eu nunca falei para o meu vice que acontecia isso comigo. E o interessante, né, que quando eu voltei de férias, eu ia reassumir o cargo de presidente. E no dia anterior, o meu vice, né, que estava lá comandando, ele recebeu uma dessas cartas. Mas ele, como não sabia nada, ele ficou com medo. E o que ele fez? Ele informou a polícia que recebeu uma carta assim. Que ele achava que a polícia devia fazer alguma coisa, né? Porque realmente as cartas que iam lá, anônimas, a gente não sabia, tá? E aí então ele me telefonou, e o interessante é que eu estava esperando para assumir no dia seguinte. E ele me telefonou e disse, Dino,
a polícia está aqui, tem um policial aqui e eles querem falar contigo, ele quer falar contigo. Se eu podia vir aqui agora, eu digo, tá bom, eu vou. Cheguei lá, estava lá um policial com a carta na mão, né? Eu entrei e ele me deu a carta. Veja aqui. Eu peguei a carta, olhei assim. Tá, tudo bem? O que você quer? Mas você não vê que essa carta aqui é contra o regime, contra os administradores públicos, tá? É violento, é não sei o quê, e isso aqui é um crime, não pode ser, né? E aí ele me perguntou, e você recebe mais cartas dessas aqui? Eu, sim, eu recebo. E o que você faz? Eu pego, rasgo e jogo no lixo. E por que você não nos avisa? Aí eu tive medo, né, que o fulano até me prendesse, porque eu respondi para ele. Eu não aviso porque vocês são tão organizados que vocês sabem que eu recebo essa carta. E tem mais, agora sim, eu tive medo, né? Era capaz de ele me dar ordem de prisão. Digo, e tem mais. Eu acho não, eu tenho certeza que quem está me mandando essas cartas aqui para me provar são vocês. Olha, tive um medo de ele me pegar, porque foi um desacato, né? De ele me pegar, me prender. Não, ele pegou a carta, pôs na pasta dele e foi embora. E nunca mais. Então são fatos assim que eu combati, né? A ditadura. Outro fato que eu posso relatar aqui, né? Que não sei se está aí na minha biografia, é que a ditadura, os militares, no tempo deles, eles comemoravam, eles faziam assim uma comemoração patriótica na Semana da Pátria, chamado com fogo simbólico. Não sei se ouviram falar desse fogo simbólico. E quem levava esse fogo simbólico para as grandes cidades, e Londrina era uma das cidades que a recebia, era um militar. Então o militar chegava lá com o fogo simbólico e ele escolhia um colégio de todos lá, assim para se responsabilizar, para fazer assim alguma homenagem à pátria, falando, discursando, fazendo alguma coisa. E o colégio que ele escolheu foi o colégio onde ele lecionava, o Colégio Londrinense. E é claro, né, que o diretor do Colégio Londrinense informou, olha, nós fomos escolhidos lá para ir lá numa das sessões, lá na praça, né, no fogo simbólico, para falar, para alguém prestar assim uma homenagem, tá? Então eu preciso saber quem se dispõe a ir para lá. Ninguém. Ninguém quis ir lá falar. E aí tá bom, já que ninguém quer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma votação aí, e quem tiver mais votos, nós pedimos, por favor, que vá lá representar o colégio e falar. Tá bom. Aí foi feita a votação e, por unanimidade, claro, né? Não sei por que escolheram a mim. Tá, digo, tudo bem. Eu vou fazer a mensagem, né? E vou escrever, só que eu não vou lá falar abertamente, porque às vezes eu posso dizer alguma coisa, posso me, assim, né, de coisas que talvez não deva dizer. Digo, eu vou escrever tudo e vou chegar lá e vou ler a mensagem. E a turma, tudo bem, tá, escreva aí o que você quiser dizer, vai lá e tudo bem. Aí eu escrevi a mensagem, claro, né, criticando o regime, criticando a ditadura, criticando as opressões, né? E eu achava que o militar que estava lá, responsável, né, que era o militar que estava lá, não sei se era tenente, general, o que ele era, né? Eu achava que ele ia rebater. E qual não foi a minha surpresa? Ele não rebateu e me assustou pedindo a minha carta. E eu dei para ele a minha carta. Eu, tá bom.
E pensei comigo mesmo, puxa, chegou a minha vez. Porque eu já sabia que muitos tinham sido presos, né? Digo, ele vai levar essa carta onde tem críticas, onde tem da minha mensagem, tudo tá. Digo, vai ver que ele vai mandar alguém lá para me dar lembranças, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Então, minha vida foi assim, né, sempre de combate à ditadura, de combate à opressão. Eu nunca aceitei isso. E como eu sempre digo, eu deixei de ser diretor até da Faculdade de Cornélio Procópio, que eu sou um dos fundadores da Faculdade de Cornélio Procópio. Que lá também nós conseguimos do governo, conseguimos que os professores fizessem uma lista, só que lá em lugar de ser tríplice, tinha que ser sextupla. E eu sempre participava dessa sextupla, lista sextupla. E a turma, claro, né, a Arena vinha para o meu lado me oferecendo, olha, o cargo é teu. Mas a condição era essa, que eu mudasse de partido. Eu nunca, hipótese nenhuma, tive ideia de mudar de partido. E assim foi, né, que eu até que terminou a ditadura, e a ditadura praticamente, né, eu participei muito também aí de Direta Já, e eu era grande amigo do Richa, né, do José Richa, do pai do atual governador aqui do Paraná, Beto Richa. E ele foi o primeiro governador eleito depois da nossa grande campanha das Diretas Já. Primeiro diretor eleito, né? E ele me convidou para vir trabalhar aqui em Curitiba, no governo dele. E eu perguntei para ele, tá bom, o que você quer que eu faça lá? Ah, eu quero que você trabalhe na diretoria administrativa do IP, o antigo IP, né? Que cuidava da saúde, cuidava dos aposentados, cuidava dos doentes, que funcionava tudo muito bem. Aí eu fiquei, né, 4 anos aí com o Richa, né, no governo dele. Depois veio o Álvaro, mas eu não aceitei com a organização, com a direção, com o sistema do Álvaro e me afastei. Me afastei, pedi aposentadoria, mas como não aguentei ficar sem fazer nada, aí fui fazer direito. E hoje, então, eu, como aposentado como professor com 2 cargos, eu exerço agora a profissão de advogado. Dino, nessas cartas que o senhor mencionou, não deu para entender bem se essas cartas criticavam o regime, criticavam o teu trabalho? Não, criticava o regime. Ah, o regime. Isto, não era o meu trabalho, não. Criticavam o regime. O regime e os governadores, né, que governador era nomeado, né, os governadores e o próprio presidente da República, né, pedindo que eu, né, continuasse com a minha luta, eles pediam, né, que eu continuasse com a minha luta contra a opressão, contra a ditadura. Mas as cartas, nenhuma deles, nem podia, né, porque, vamos dizer, eu estava do lado deles, né, do que eu nem sei quem mandava a carta. Como eu disse lá para o policial, digo, eu tenho certeza que quem está me mandando essa carta são vocês. Aí ele pegou a carta, pôs na mala e foi embora. Dino, como que foi essa... Quando que você se filiou no MDB? O MDB é quando, eu não me lembro bem qual foi o ano, mas foi quando a ditadura resolveu, porque antes do MDB, antes da Arena MDB, não tinha nada, né? Porque os militares, eles acabaram com todos os partidos. Então, lá pelas tantas, os militares, para dizer que não estava impondo, não tá, então tá bom, eles admitiram a formação de partidos. E aí, então, só podia haver 2 partidos, um a favor e outro contra eles. Como aconteceu, por exemplo, muito tempo lá, dando um exemplo, no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul ou era Maragato ou então era do outro partido. Não tinha mais partido.
Então, naquele tempo, eu não me lembro qual foi a data, mas deve ter sido 1970, por aí, 70 e pouco. Quando os militares, vamos dizer, autorizaram a formação de partidos. Você entrou logo no começo, então, do MDB, é isso, Dino? Sim, eu fui um dos fundadores do MDB de Londrina. Junto com o Richa, junto com o Gabardo, junto com o Oswaldo Macedo, né? Nós fundamos o MDB em Londrina. Então isso foi em 66? Foi por aí, não me lembro exatamente qual é o ano, né? E como que era essa vida do MDB lá em Londrina, Dino? Conte pra gente um pouco. No MDB em Londrina era apenas, vamos dizer, uma briga contra a Arena. Porque não tinha. Eu, por exemplo, fui candidato, né, que a turma quis que eu fosse candidato pelo MDB a deputado, mas deputado naquela época, de 50 não sei quanto, né, e a opressão do governo, conseguia eleger, vamos dizer, de 50, ele conseguia eleger no mínimo uns 35 por aí. Então o MDB simplesmente estava sempre assim na luta, na briga pela democracia. Não tinha outra coisa. E como que se dava essa luta pela democracia, Dino? Assim, vamos dizer, combatendo as ordens que vinham, né? As ordens superiores, e combatendo aquele sistema de ditadura de nomear prefeitos, de nomear governador, de nomear, né? Até presidente era praticamente nomeado. Então o MDB, vamos dizer, ficou restrito a essas lutas, né? Vamos dizer, vamos às diretas já. A ocupação do MDB era essa. E lá pelas tantas, então, quando acabou a ditadura, né? E admitiu a eleição direta, então aí nós lançamos o José Richa. E o José Richa já tinha, né, era muito conhecido aí, e ganhou. Quer dizer que o MDB lá não tinha o que fazer, a não ser lutar contra as opressões, né, contra a ditadura. Tinha bastante vereadores do MDB? Não, que vereadores, né? Infelizmente, não sei porquê, o povo, muito assustado, na hora de escolher vereador, a maior parte, 80% era da Arena. O MDB era um que outro herói por lá, assim como o deputado também. Eu acho que naquela época tinha 50 deputados, eu acho que quase 40 eram da Arena. E muita gente tinha medo. Tinha medo por quê? Porque eles sabiam, né, que como aconteceu aqui com como é que chama aqui, o Narciso, né? Muita gente tinha medo, porque podia ser preso, podia ser torturado, podia ser o quê? Então, vamos dizer, 80% estava do lado do governo. Ninguém se interessava por nada. Mas em Londrina, Dino, o MDB ganhou algumas vezes a prefeitura da cidade. Sim. Londrina, vamos dizer, foi uma das exceções, né? Mas a maior parte de outros municípios aí, a maior parte era Arena. Agora, lá em Londrina, por que o MDB ganhou? É por causa da luta que a gente fazia contra as opressões, contra a ditadura. A gente mostrava que, inclusive, vamos dizer, a falta de educação, a falta de saúde, a falta não sei o quê, porque já não tinha mais nada, né? A única coisa que tinha era o quê? Era opressão, era ameaça de castigar. Eu, por exemplo, para falar para mostrar para você como nós éramos oprimidos. Num dos casos, lá eu convoquei uma assembleia, era presidente daquela entidade de classe, né? Convoquei uma assembleia e eu nem me lembro qual eram os itens da assembleia. Mas o que aconteceu? O chefe da polícia me chamou, dizendo: Dino, eu acho que você deve suspender essa assembleia, porque eu estou sabendo que o presidente da República vai publicar o chamado ato AI-5, você ouviu falar do AI-5, né?
E aí é capaz de você sair prejudicado, é capaz de te prenderem, é capaz de não sei o quê. Aí eu disse para o policial, o chefe da polícia lá, o nome dele, por sinal, me lembro até hoje, era Arco Verde. Digo, olha, a Constituição diz que nós podemos nos reunir à vontade, livres, soberanos, uma vez que a reunião é aberta, que não é com armas, tá. Digo, eu não vou suspender essa Assembleia. Se o senhor quiser, mande o seu olheiro para lá para ver o que nós vamos falar, o que nós vamos decidir. Isso para você ver como era a opressão. E, já que estou falando de convenção de Assembleia, um outro fato, pior ainda. Convoquei uma Assembleia por um determinado lugar lá, e nem vou dizer qual, que era público, né? E no dia, na hora, nós chegamos lá para a Assembleia, estavam as portas trancadas lá com a ordem. A Assembleia não pode ser realizada aqui por ordem superior. E aí o que nós fizemos? Fizemos a Assembleia na frente da praça daquele prédio que nos tinham concedido para fazer a Assembleia. Isso para você ver a opressão, e eles então amedrontavam. E, infelizmente, não sei porquê, a maioria tinha medo e ficava do lado do governo. Mas, devagarinho, também levamos o quê para chegar até lá? 20 anos. Você, eu acho que naquela época nem tinha nascido, nasceu na democracia. Então, nós lutamos o quê? 20 anos para chegar onde nós estamos hoje. E eu me considero feliz de ter participado dessa reforma, de termos chegado a essa situação política que nós temos hoje, né? E outro fato interessante, eu participava muito, apesar das opressões, apesar dos castigos, das ameaças, e de gente que a gente sabia que era preso, e alguns até foram mortos, né? E nós sabemos que alguns deles pegavam, punham no avião e jogavam no mar, para assustar, né? Mas havia muitos que assim mesmo eles tinham coragem e, por exemplo, eu sei que eu participava de palestras, tinha gente que enfrentava tudo e fazia palestra contra o regime, contra a ditadura e a favor da democracia. Eu me lembro de uma palestra que participei aqui em Curitiba, que foi dada por um padre jesuíta. Nossa, ele foi muito corajoso, né? Então, nessa palestra, claro, ele combateu o regime, que era a favor da democracia e tudo mais. Mas o interessante é que, como eu sempre digo, quando eu leio um livro, eu fico com uma ideia. Quando eu ouço palestra, eu fico com uma ideia. E o interessante é que fiquei com uma ideia dessa palestra que esse padre jesuíta fez. Qual é a ideia? A imagem, melhor a imagem, né? No final ele diz, é muito melhor, é preferível uma estrada esburacada da democracia do que uma estrada dourada da ditadura. É o que a imagem que eu fiquei da palestra. Aonde foi essa palestra? Aqui na PUC. A PUC estava começando. Foi início da PUC. Ele era, não sei, algum assessor, conselheiro da PUC, né? E aí, então, nós fomos convidados para assistir essa palestra, padre jesuíta. E assisti também muitas outras palestras, né? Como essa, por exemplo, que eu relato aí, que você deve ter lido, né? Do cardeal Evaristo Ares, que eu fui receber lá no aeroporto de Londrina e levei para Arapongas, né? Onde ele fez uma palestra exatamente sobre isso. Que ano foi? Isso, não me lembro o ano, mas está registrado aí, né? Mas eu não me lembrava desse fato. Então eu fiquei sabendo assim dos registros da DOPS depois que terminou a ditadura. Quando o Richa ganhou, eu vim para cá, e aí um grande amigo meu, que inclusive é amigo aqui do Narciso, né, que ele conheceu lá, o professor Catoni veio lá de Apucarana e me procurou, que eu estava trabalhando no IP. Dino, vamos lá nos arquivos da DOPS para ver o que tem de nós? Aí eu disse para ele,
Ué, o que vai ter lá? Nós, gente significante, vai ter o quê? Não vai ter nada. Digo, mas vamos lá por curiosidade. Aí damos o nosso nome, nossa, eu fiquei assim bobo de ver. Eu acho que tinha um que me acompanhava dia e noite. Inclusive, eu acho que tinha um aluno, porque eu dava aula, não era professor, eu acho que tinha um aluno que representava a ditadura na sala de aula para transmitir, para levar aí aos, sei lá, aos ditadores o que eu falava. E tem um professor que sofreu lá em Londrina por causa numa aula que ele deu e baixou a ripa na ditadura. Aí ele foi chamado lá e quase foi para a cadeia. Ele foi aconselhado, não fale mais isso, não diga mais isso, e é isso aí. Mas, Dino, mesmo com a prefeitura de Londrina sendo do MDB, vocês deveriam ter mais liberdade para atuar ou não? Não, houve mais liberdade depois que nós conseguimos conquistar, né, a prefeitura de Londrina. Mas acontece que as adjacências, por exemplo, né, Cambé, Rolândia, Ibiporã, era tudo arena. Era tudo arena. Então, nosso trabalho era o quê? Era convencer, era ir nas palestras, ir nas reuniões e convencer de mudar esse regime, né, para o regime que nós temos hoje. E Londrina, então, vamos dizer, ela foi uma grande lutadora para nós chegarmos onde estamos hoje. Mas foi uma exceção. Por exemplo, eu lhe dou outro exemplo, para ver que, tudo bem, Londrina era MDB. Eu, por exemplo, como presidente daquela entidade de classe, eu convocava assembleias assim em diversas cidades. Eu, por exemplo, fundei 16 subsedes da minha entidade, em todo o Paraná. E nessas 16 subsedes, o princípio sempre era esse, né? Contra a ditadura e a favor da democracia. Eu convoquei uma assembleia, por exemplo, em Campo Mourão, e Campo Mourão hoje é de baixar a cabeça, não é isso? Cheguei lá, sabe quantos professores foram à assembleia? Porque eles foram ameaçados que quem iria lá ia ser castigado? Uma professora, uma. E eu perguntei, mas por que só você que veio? Aí eu vim porque me mandaram ver o que você quer, o que você diz, o que é, e por que outros não vieram? É porque eles foram ameaçados, que se viessem eles iam ser castigados. E Londrina era MDB, mas os outros, ai nossa, os outros era de chorar. Os outros que mandavam era tudo arena. Então essa foi, vamos dizer, a minha participação nessa briga toda, né? Então, desde e o MDB tinha reuniões semanais? Não. Em geral era mensal, né? Em geral era mensal. E se discutia outros meios, além da via eleitoral, de combater a ditadura? Por exemplo, necessidade de se aproximar da população, de dar palestras, de fazer um trabalho de filiação. Tinha esse tipo de trabalho também? Tinha também esse tipo de trabalho. Como que era isso? Que a gente fazia, né? Então o MDB, vamos dizer, marcava assim uma reunião em determinado lugar para tratar de assuntos, já que a MDB era assuntos políticos, né? Não podia ser de outras formas, porque aí no caso tem que ser em relação a outras, vamos dizer, ideias, não sei o quê, tem que ser neutro, né? Assim como nós sempre lutamos, né? Que toda associação tem que ser neutra. Todo partido político tem que ser neutro. Então não pode, né, se intrometer nisso aí. E o que a gente fazia então era isso, eu relatava, vamos dizer, as barbaridades que aconteciam, né? E entre elas, né, esses fatos que eu estou relatando agora. É claro que se eu relatasse tudo, eu ficava aqui uma semana relatando, né?
Mas então a gente relatava isso e a gente convidava então aqueles que tinham, vamos dizer, mais coragem, mais afoitos, a se juntarem a nós para ir aumentando essa participação de todos na mudança desse regime ditatorial. Vocês tiveram sucesso lá? Conseguiram filiar bastante gente? Chamar bastante gente para aluno? Só que eu não posso te dizer, não me lembro quantos, né? Mas Londrina foi, né? Nem Curitiba não tinha tantos quanto Londrina. Depois é que nasceu Maringá, nasceu Ponta Grossa, nasceu não sei o quê, mas tudo começou com Londrina. Bom, também Londrina é a segunda cidade do Paraná, né? Então nós de lá, eu por exemplo, né, como presidente da entidade, eu vivia andando sábado e domingo, eu não parava em casa. Em geral eu ia assim numa subsede, numa dessas que eu fundei, né, e os assuntos eram exatamente isso. É claro que um deles, por exemplo, né, que a gente condenava e a gente queria ver qual era o problema. Por exemplo, outro problema grave que nós conseguimos, né, que era o tempo da ditadura. A ditadura, por exemplo, aqui no Paraná, não fazia há muito tempo concurso para professor. Então, o que acontece? Eles contratavam professores suplementaristas, os chamados suplementaristas, que também o Narciso foi suplementarista. Por quê? Porque suplementaristas eles podiam amedrontar, suplementaristas podiam assustar. E o que nós conseguimos para combater essa perseguição aos professores? Andando por todo o Paraná. É claro que a gente não podia ficar só em Londrina, né? Então a gente tinha que ter participação de todo o Paraná. Nós conseguimos que pelo menos que o professor suplementarista, que não tinha direito nenhum, ele fosse contratado como hoje ele é contratado, só que hoje ele não chama de suplementarista, tem outro nome, né? Fosse contratado com todos os direitos trabalhistas. E a ditadura não queria. Então, vamos dizer, um dos nossos ideais, uma das nossas assim, temas, né, para convencer a turma de mudar, era pegar problemas assim, levá-los e provar que quem está interessado em dominar, tratar, então não quer nenhuma solução. Então a gente sempre procurava assim algum problema que, né, era, vamos dizer, se não criado, pelo menos sustentado pela ditadura, e conseguimos assim derrubar. E assim nós fomos derrubando aos poucos, né, esse medo, vamos dizer, né, que todo mundo tinha. Você nunca foi ameaçado por esse trabalho de sindicalização? Porque isso era muito mal visto pela ditadura, né? Sim, não digo que fui ameaçado, mas eu fui, vamos dizer, prejudicado. Muitos estranham que eu não fui preso. Mas eu não fui preso porque eu sempre fui sincero. Eu nunca tapeei. E aí, então, por causa disso, né, que a turma, né, tinha, assim, muita confiança em mim. Então, eu, por exemplo, a turma, eu acho que já falei antes, né, que eu fundei o Sindicato dos Professores da UEL. E isso foi a pedido deles, que ninguém quis encabeçar essa formação. E o que aconteceu com isso? Aconteceu que eu perdi o meu cargo de professor na UEL. Então, o que acontecia comigo não era ameaças, era prejuízos, vamos dizer, se a gente pode chamar de prejuízo. É o caso, por exemplo, da direção do Vicente Arrejo. Não, ninguém me ameaçava. E o interessante é isso, que todo mundo me respeitava, né? Mas o governo, sempre que podia me castigava. Outro castigo, por exemplo, né? Eu aqui, né? Eu acho que se você deixar, eu vou até amanhã. Não, mas a ideia é essa. Outro castigo, por exemplo.
Eu era professor de Cornélio Procópio, daquela faculdade, tá? Inclusive sou um dos fundadores daquela faculdade Cornélio Procópio. Como Cornélio Procópio não tinha professores para o ensino superior lá, eles foram buscar professores aonde? Em Londrina e em Bauru. Não sei por que em Bauru, lá de São Paulo. Acho porque ficava perto, né? Bom, depois que, de certa altura, então, os meus colegas de Londrina, eles conseguiram a transferência deles para a Universidade de Londrina. E adivinhe quem não conseguiu lá? Quem foi castigado e teve que ficar lá até se aposentar? Nem precisa dizer, né? Quem foi. E aí, assim, então eu não era ameaçado, eu era castigado. Mas você chegou a perder seu cargo na universidade? Sim, na universidade eu perdi. Isso em que ano, Dino? Isso foi em 78, parece. Porque numa data tão posterior já da dita abertura de extensão lenta, gradual e segura, essa cassação? Olha, porque os ditadores, o reitor lá da faculdade, da Universidade de Londrina, era, vamos dizer, um grande, assim, filiado à ditadura. Então, para ele, né, não existia tempo. Para ele, a democracia estava chegando e para ele parece que acontecia exatamente o contrário. Quanto mais a democracia chegava, mais ditador ele ficava. Então, não sei, isso vai do princípio, vai do caráter de cada um. Eu acho que é isso. Mas muitos, mesmo agora, eu de vez em quando aí discuto, né, com um que outro aí, nossa, mas eu acho que a ditadura deve voltar para acabar com essa corrupção aí, tudo tá. Então, quer dizer, hoje em dia tem gente que vamos dizer, está suspirando por uma nova ditadura. Então é o princípio, é o caráter de cada um, né? Agora, infelizmente, né, os partidos políticos hoje, que naquela época, né, desculpe eu citar de novo o meu caso, naquela época o partido Arena MDB ele tinha princípios. Não havia interesse nenhum. O interesse era o bem da comunidade. E, infelizmente, hoje os partidos, é tudo sem ideologia, sem nada, apenas interesses particulares. E tem gente, então, que, né, olhando isso, olhando aquilo, estão apelando para a ditadura. Mas nesse ponto, então, Dino, já que você voltou nesse ponto, em 1973, 74... teve a anticandidatura à presidência da República do Ulisses Guimarães. Não sei se o senhor recorda disso. Sim, eu recordo. Vocês fizeram alguma coisa para apoiar esse movimento? Sim, isso foi o início daquela grande campanha que houve das diretas já. Que terminou, vamos dizer, com a eleição do Tancredo Neves, né? Foi até lá, mas o Tancredo Neves ainda, tudo bem, foi eleito daquele jeito, infelizmente não pôde assumir, mas foi por quê? Por causa dos nossos movimentos, né, contra aquela ditadura. Mas por que não teve em Londrina um comício do Ulisses Guimarães, na ocasião? Daí o MDB do Paraná teve que buscar se eu não me engano, Apucarana, prefeito na época era o Valdir Pugliese. Por que será que Londrina não deu esse apoio à anticandidatura do Ulisses? Isso. Não, eu acho que ela deu apoio, porque inclusive eu me lembro que, como já naquela altura do MDB, né, eu vim a Curitiba. Então eu acho que a turma preferiu vir a Curitiba e participar desta sessão que houve aí, né, em praça pública, né? E eu acredito que foi isso, não estou bem lembrado dos fatos que nos levaram a isso, mas praticamente foi isso aí. Como ele tinha outros programas, digo, tá bom, então nós vamos deixar de insistir que ele venha aqui,
vamos a Curitiba, vamos participar lá. Que veio bastante gente de Londrina? Ah, veio. Nossa, vinha ônibus aí lotados, né? É. Dino, na história, eu recentemente li um livro sobre o MDB, e vai dizer que o MDB no Paraná, em Londrina também, é formado lá do Miguel Bufara, outras figuras da época, e o José Richa e o grupo dele teriam vindo do PDS, mas que eles não seriam necessariamente contra a ditadura, eles teriam vindo por uma rixa interna do PDS na candidatura a governo. Você que acompanhou a fundação do MDB em Londrina, conviveu lá com o José Richa, como que era, ele de fato, no começo, já fazia uma oposição à ditadura ou ele passa a fazer uma oposição à ditadura depois? Não, eu sei que ele teve assim, vamos dizer, algumas rixas, né, o nome dele, né, com outros políticos para ele depois se decidir. Mas o princípio, a ideia dele sempre foi contra a ditadura. E ele achava então que no início, mesmo sendo, vamos dizer, participando, estando dentro do sistema, ele achava que ele teria mais força para mudar a coisa. Então esse que era o princípio dele. Tá bom, eu fico aqui, mas eu quero mudar. Então é isso que aconteceu com ele. Um grande governador, né? Foi um dos melhores governadores, né? Dizem, do país. Quais que eram, então, os objetivos desse movimento de sindicalização que você já falou, Dino? E quais dificuldades você encontrou além de... A grande dificuldade, né, que eu encontrei para, vamos dizer, como te falei antes, né? Eles não me ameaçavam, mas castigavam. Então eu fundei, organizei aquele sindicato lá dos professores de Londrina, né? Tudo bem. E o Ministério da Educação, que nós queríamos que fosse só dos professores do ensino superior. E aqui quem mandava no Paraná, né, nesse caso, era o general Massa, né, não sei se ouviu falar dele. E ele então mandou uma portaria, mandou uma ordem lá para Londrina, dizendo não pode ser só a pessoa, não pode ser só professor do ensino superior, tem que ser de todos. Tá, tudo bem. Então eu convoquei a assembleia, porque eu que fiquei presidente, né, do sindicato organizado dos professores do ensino superior, e então informei aquela carta dizendo que não podia ser só do ensino superior, que tinha que ser, tá. E que só assim que esse ditador aí, o Geraldo Massa, ele daria, vamos dizer, a carta sindical. Tudo bem, o que aconteceu? Então, mais uma para ver que eu era castigado, não era ameaçado. Aí o general Massa me chamou, eu estava então presidindo o sindicato lá como associação, que ainda não era sindicato, para receber a carta de sindicato. E o Geraldo Massa me chamou aqui para Curitiba, né? Me mandou lá uma carta, um convite dizendo para vir a Curitiba. E eu então espalhei lá por Londrina, nossa, que bom, eu vou lá buscar a carta do sindicato. Cheguei aqui aí eu nem me lembro onde ele tinha o escritório dele aí, né? Ele conversou comigo, e no final da conversa, Dino, com você na presidência não sai carta do sindicato. Você tem que renunciar. Então, mais uma prova de que a turma me castigava, não me ameaçava. Deixava que eu fizesse o que quisesse. Mas na hora que eles achavam que podiam prejudicar, estava em cima. E o que eu fiz? Eu cheguei em Londrina, convoquei a assembleia e renunciei. Por quê? Porque ele mandou. Agora, se eu não renunciasse, eu acho que o sindicato ia levar muito tempo para receber a carta de sindicato. E eu estava interessado que o sindicato funcionasse logo. Então, por isso que eu renunciei.
Então é mais uma prova de que eu era castigado, não era ameaçado. Nunca ninguém me ameaçou, nunca. Muitos amigos perguntavam, mas Dino, você não tem medo? Eu não devo nada a ninguém, vou ter medo de quê? Não posso ter medo. Não posso, não devo e nunca vou ter medo, porque não devo nada. Faço tudo em aberto, né? Não escondo nada. Digo, porque quem faz as escondidas, esse sim, esse deve ter medo, mas não quem faz tudo em aberto. Eu não escondo nada, não tenho segredo nenhum. Dino, que cidade se encontrou, quais cidades você encontrou mais facilidade para criar essas subsedes da PLP? Da PLP. Quais mais dificuldades? Como mais dificuldade, por exemplo, foi Campo Apucarana. Mourão, você mencionou já. Campo Mourão foi muita dificuldade. Que lá o governo, né, mas era tudo ao lado da ditadura. Eu acho que foi uma das últimas Campo Mourão. Mas, por exemplo, as que mais aceitaram assim, foi Apucarana, Maringá, Umuarama, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão. Nossa, aquela lá, Pato Branco e Francisco Beltrão, então, olha, a região assim, vamos dizer que mais cedo se envolveu assim em combater assim a ditadura. Aquela região lá de Pato Branco, Francisco Beltrão, né? Umuarama, por incrível que pareça, oeste do Paraná. Então deixa eu ver se eu entendi, Dino. A tática adotada era, você pegava uma luta reivindicatória para fazer uma crítica política à ditadura. Exato. Então, de certa forma, nesse trabalho de sindicato, ele conseguiu fortalecer o MDB também? Se criava novos filiados, saíam novos filiados? Sim, conseguia. Conseguia, né? Ainda mais Londrina e nessa cidade. Bom, o sindicato que eu fundei foi só Londrina, não foi nas outras cidades. Outras cidades, o que eu levei, o que eu fundei foi subsede da PLP, né? Mas sempre com o quê? Levando para eles problemas, e o problema só pode ser resolvido com a participação de todos. E um dos problemas que eu te falei era o quê? Era esses professores suplementaristas que o governo não queria fazer concurso, porque se fizesse concurso ele ficava efetivo, e como efetivo ele perdia o medo. Agora, como suplementarista, o governo podia fazer o quê? Demitir na hora que quisesse. Por exemplo, queria demitir um suplementarista em julho, demitia, mandava embora. É o que aconteceu nesse fato que eu te falei antes, né? Que eu estava lecionando naquele colégio e lá pelas tantas, na hora do lanche, já estava tudo distribuído, os professores tudo dando aula, e chegaram dois lá com o decreto do governador, um com o decreto de diretor e outro com o decreto de vice-diretor. Então o diretor e o vice-diretor, que eles eram efetivos, ainda bem naquela época eram efetivos, o que eles tiveram que fazer? Largar o cargo e assumir aulas. Assumir aulas de quem? Dos suplementaristas. Então foram despachados os professores. Naquelas alturas, vamos dizer em abril, eu acho que foi em abril, final de março, abril, por aí, estava tudo organizado, tudo funcionando, e quais foram os prejudicados? Suplementaristas. Então uma das grandes metas, né, vamos dizer minhas, dentro da... Por isso que a turma aceitou muito bem essas subsedes que eu fundei, né? Porque um deles era isso, dar uma garantia ao professor. O professor tem que ter garantia para educar, para trabalhar. E então o nosso grande, vamos dizer, nosso grande lema era concurso, queremos concurso. Tanto é que o primeiro concurso que nós conseguimos, o governo, por incrível que pareça, ele abriu 500 vagas. E como 500 vagas? Tem aí mais de 15 mil suplementaristas dando aula, vai 500 vagas? Mas que pouca vergonha. E aí nós começamos assim uma luta em todo o Paraná e conseguimos o quê? Conseguimos 1.500 vagas.
E isso tudo com o quê? Com esse movimento. Então, os benefícios que nós conseguimos, né, ficar mais tranquilos para a educação, o nosso grande lema era concurso. Nós queremos concurso. Quando eu assumi a segunda vez também, nós conseguimos, eu acho que, um concurso para 5.000 vagas. Então, o governo, ele estava interessado que você tivesse medo, quer dizer, a ditadura, né? Que você tivesse medo e, né, fizesse o que eles queriam. Você tinha medo, Dino? Como? Você tinha medo? Você Não. se preocupava? Não, nenhum. Nem... Interessante nenhum. É que a turma me pergunta, mas Dino, você não tem medo? Eu digo, não. Não devo nada a ninguém. Falo tudo às claras, não escondo nada. Digo, por que eu vou ter medo? E aí, francamente, não sei se isso não seria normal, natural, mas a única vez que eu tive medo, aí sim, como eu falei para você, Foi né? a história da carta, né? Por causa da carta. Que o fulano, eu achei que ele ia rebater. Não, o que ele fez? Oh, me dá essa carta aí. Tá bom. Eu dei a carta e eu achei, bom, agora ele vai me prender. Foi a única vez que eu tive assim, vamos dizer, um pouco de receio. Mas fora disso, quando me chamava, eu ia, não fazia, e nunca tive medo. Nunca deixei de fazer nada por medo, nunca. Dinos, vocês tinham alguma ligação com o movimento de estudantes também? Tinha. Como que era essa relação? Quando eles... Porque Londrina era, vamos dizer, os estudantes que tinham mais... assim, que eles eram mais ativos, participavam mais em termos de democracia e tudo mais. Então, quando eles faziam reuniões que tinha lá, eu não me lembro bem qual é a entidade que eles tinham lá, se era associação, o que era, né? Então, inclusive aí deve ter um aí que é da DOPS, né? Que eu participei de uma assembleia deles lá, e eles participavam das nossas. A maior parte, assim, vamos dizer, era conjunta, né? Tanto isso quanto aquilo, né? Porque tinha um grupo muito forte na UEL, que era o grupo do jornal Poeira, né? Isso, então a UEL, né, era tão forte o grupo, né, tanto é que o sindicato saiu de lá, saiu da UEL. Os professores de lá, que eu era professor lá também, né, vieram para o meu lado, que eu era presidente dessa outra, da PLP, então eles achavam que eu tinha assim mais condições de fundar esse sindicato. Então todo mundo veio para o meu lado, Dino, você tem que assumir, tem que fazer... Eu digo, tá, tudo bem, assumi, fiz, mas eu não queria ser presidente da PSUL, né, que o primeiro era a PSUL. Eu digo, não quero ser, eu sou presidente da outra entidade. E aí então a turma, que primeiro discutimos o estatuto, né? E aí então nós paramos, digo, tá bom, então agora vamos parar e formar uma diretoria, fazer eleição para sindicato. E sabe quem que estava lá naquela fundação do nosso sindicato? Os reitores das três cursos superiores de Londrina, que eles queriam impor uma diretoria deles para matar o sindicato. E aí então a turma veio para o meu lado, Dino, se você não aceitar a presidência, nós vamos perder. Oscar Alves está aí com a diretoria dele para matar o sindicato, para ele não funcionar. Se você não aceitar, ele vai ganhar. Digo, tudo bem, então eu aceito. Aí organizei a diretoria, né? Fiquei como presidente, foi feita a eleição e ganhei 70% dos votos dos presentes lá. E aí alguns amigos meus, né, porque os três reitores tinham 3 cursos de superior, né, de ensino superior. Então um dos meus amigos, né, saiu atrás do Oscar Alves, que era da UEL, né? E o Oscar Alves saiu de lá, ele ouviu o Oscar Alves dizer, isso é o fim do Dino na UEL. E realmente foi o fim meu na UEL.
Naquela greve que você mencionou de 1968, Tá. por favor, conte mais detalhes, que foi um movimento muito importante. Ah, isso é importante. Então, esse movimento de 68, por que nós fizemos o movimento 68? Como já falei, porque a educação estava nas mãos de políticos sem pé nem cabeça, que eles pegavam os professores, mandavam onde eles queriam, que eles punham diretores a hora que eles queriam, eles nunca olhavam o bem da educação. Então, a grande conquista que nós tivemos aí na greve de 68 foi essa, foi o estatuto que nós éramos funcionários públicos, não éramos professores, não tínhamos estatuto. Conseguimos o quadro próprio, nós não tínhamos quadro. Todos, quem lecionava, tivesse, por exemplo, naquela época era o normal, né? Ou então leigo, recebia todos o mesmo ordenado. Então que adiantava fazer o curso superior para ganhar a mesma coisa? Então nós conseguimos o estatuto, conseguimos a outra coisa, né, que a gente era muito perseguido, era a remoção. Então conseguimos a remoção por concurso, quer dizer, eles não podiam mais mexer conosco. Conseguimos a eleição de diretores, nós queríamos eleição direta, mas o governo não aceitou, e nós então aceitamos a tal da lista tríplice, né? E conseguimos concurso, né? Que o governo fizesse mais concursos. E outra coisa que nós conseguimos, que professores eram muito perseguidos, e eles tinham assim processos administrativos. Então nós conseguimos que os professores que tivessem cometido, vamos dizer, alguma falta e fossem assim objeto de punição, que eles fossem julgados não pelo governo, mas por uma comissão mista. E hoje ainda existe essa comissão chamada Conselho do Magistério. Isso tudo foi o quê? Foi uma consequência daquele grande movimento de 68, que o Paraná deu exemplo a todo o país, tanto é que depois nós éramos chamados em outros estados para assim ajudar a formar o Estatuto do Magistério. Eu, por exemplo, fui convidado, fui lá para Pernambuco. E é claro, né, que lá as associações pagavam isso aí. Mas então os grandes, e ainda hoje nós temos isso aí, todo mundo bate palmas por isso, né? As grandes conquistas nossas foi essa, vamos dizer, liberdade, essa tranquilidade para o professor, que antes não tinha. Vocês chegaram a fazer atos de rua, passeatas, algumas coisas assim? Ou... Não, antes de 68, não. Em 68, Só como depois. foi? Durou bastante tempo? Não. Bom, Londrina, por exemplo, né, que assumiu, vamos dizer, aceitou participar, porque quem começou 68 foi Ponta Grossa. Quem aderiu da Ponta Grossa foi Curitiba. Depois de Curitiba foi Maringá. Depois de Maringá foi, parece que, Paranavaí. Quando Londrina entrou, já 5 municípios tinham aderido ao movimento que era, objetivamente, era discutir o Estatuto do Magistério que estava encalhado na Assembleia. O objetivo primeiro de 68 era esse. Nós queríamos um estatuto, porque nós éramos funcionários públicos e aí então mandava onde eles queriam. Aí então nós conseguimos isso aí, e Londrina, por exemplo, lá nós ficamos, vamos dizer, no movimento 10 dias. 10 dias. Nós entramos, parece que no dia 20, por aí, e ficamos até o final do movimento, que também aconteceu em Ponta Grossa. Que o bispo de lá convenceu o governador Paulo Pimentel, mas Paulo Pimentel, vamos lá, ver o que os professores querem, atenda, faça um acordo. E aí então Londrina praticamente ficou 10 dias. Que mês que foi? Foi mês de outubro. É, o mês do professor, né?
Por que Ponta Grossa, Dino? Era forte o movimento lá de professores? Olha, para nós foi assim, vamos dizer, uma surpresa. Que houve assim, vamos dizer, os professores lá que já tinham curso superior, parece que eram advogados também, né? Como acontece muito hoje também, muito professor é professor e advogado. Então lá em Ponta Grossa, né, tinha professores que eram advogados e que também estavam esperando ansiosamente a aprovação do estatuto. E um lá, eu não me lembro o nome dele, né, que liderou, parou Ponta Grossa, aí vieram para Curitiba, parou. Quem pode contar muito bem isso é que parece que ele vai ser convidado aqui, vai ser o professor Adir. Ele sabe perfeitamente, porque ele participou desde o início, né? Desde o início desse movimento. Parece que a segunda cidade a participar foi Curitiba, né? Londrina, né, foi depois. Parece que começou no dia do professor, no dia 15 de outubro, em Ponta Grossa. Eles fizeram uma reunião lá em Ponta Grossa, e nessa reunião, então, eles discutiram o que vão fazer para fazer andar esse estatuto que estava encalhado, e aí eles resolveram parar para estudar o estatuto, para dar sugestões para os deputados. E aí eles pararam. Vieram para Curitiba, Curitiba também aceitou e assim foi. Mas o objetivo primeiro, principal, era o estatuto. E esse movimento, Dino, contou com a adesão de outras categorias e dos estudantes também? Olha, dos estudantes, sem dúvida, né? Da UNE, como eles chamam aí, né? Mas o interessante é que quem nos apoiou, isso nós até, não digo que estranhamos, mas achamos assim, olha, uma coragem, foram a igreja, os bispos. Tanto é que foi o bispo de Ponta Grossa que convenceu o Paulo Pimentel a ir lá numa assembleia para ver o que os professores queriam e o que é que ele poderia atender do que os professores queriam. Depois houve outras greves aí, com o apoio, vamos dizer, do bispo de Apucarana, do bispo de Maringá, ou vamos dizer, o bispo que não deu assim muito apoio a nós, foi o bispo de Londrina, por incrível que pareça. Mas os outros, o bispo aqui de Curitiba, de Apucarana, de Maringá, nossa, deram todo o apoio. Um bispo de Guarapuava também, eu não me lembro o nome deles, né? Que faz tanto tempo que eu não me lembro. Vocês também apoiaram outras greves do período? Teve uma, se eu não me engano, greve dos bancários em 68 e greve em fábricas lá em Maringá. Houve alguma adesão? Não houve, o quanto eu sei, não houve muita adesão, não. Dino, você lembra bem onde que você estava no dia 1º de abril de 64? Como foi que você recebeu a notícia do golpe? Eu não me lembro, eu acho que estava em Londrina, dando aula, porque eu dava 13 horas de aula por dia. Dava 4 aulas de manhã, dava 4 aulas à tarde e dava 5 horas à noite. E o movimento parece que começou à noite, né? Então, não sei, eu acho que estava dando aula e fiquei sabendo só do movimento no dia seguinte. Mas eu devia estar em Londrina. Isso, você tinha a dimensão do que estava acontecendo? Não. Francamente, não. Nem fazia ideia do que estava acontecendo e do que ia acontecer. Não tinha ideia nenhuma. Eu comecei a me envolver, como te falei, nos movimentos classistas em 68. Até lá, tudo bem, eu participava, assim, mas não era com tanta atividade, vamos dizer, né? Que eu comecei mesmo a liderar foi em 68. Mas você já era sindicalizado antes, né? Não existia sindicato. Em 1959 você já contactou um sindicato local? Não, associação? sindicato não, associação. Não existia sindicato. Em 59 cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi
Eu ainda tenho a carteirinha de 59. Fui procurar a entidade de classe lá, que era a Associação dos Professores do Norte do Paraná, APNP. E me associei à APNP. Era, então, que não existia sindicato. O sindicato começou aí, vamos dizer, né? Lá em Londrina, pelo menos, o primeiro foi o meu, né? Que afundei lá. Dino, você tinha uma visão favorável do governo Jango? Relativamente sim. Eu achei que ele estava, embora, né, vamos dizer, lá pelas tantas, ele estava caminhando, vamos dizer, para uma anarquia, né? Não sei, a impressão que eu tenho. Mas, inicialmente, o objetivo dele, de substituir o que renunciou, né, lá, o objetivo dele era realmente levar, vamos dizer, uma coisa popular. E não como foi acusado de querer introduzir o comunismo. Eu acho que nunca ele ia trazer o comunismo aqui para o Brasil, só pelo fato da origem dele, né? Da origem dele como, sei lá, um grande proprietário lá de onde ele saiu. Então eu acredito que o Jango, né, nunca, hipótese nenhuma, ia, vamos dizer, e foi por isso que ele foi tirado, né? Porque os militares achavam que ele ia trazer o comunismo para cá, que ele estava trabalhando para o comunismo. Dino, já encaminhando para o final, você participou bastante das campanhas eleitorais pelo MDB? Desculpa, pela sim, MDB? Sim. Não, quanto a isso... E como que eram essas campanhas do MDB na época, Dino? Não, as campanhas era participar de, vamos dizer, fazia sessões assim, convocava em tal praça, tal dia, tal reunião, era tudo dessa forma, né? A gente distribuía folhetos, né? Tal dia, tal lugar, então vai ter uma sessão do MDB, né? E o que a gente fazia era isso. E o tom dos discursos? O tom do discurso era tudo contra a ditadura. E citando problemas, né? Sobretudo a educação, saúde, segurança, né? Era citar problemas. E que nós queríamos, então, corrigir esses problemas. Mas que só era possível corrigir o problema quando não houvesse mais medo, ninguém tivesse mais medo de nada. Então era feita uma denúncia pública da ditadura. Isso, uma denúncia pública. Dino, você só esqueceu de mencionar a tua idade, o ano de nascimento. Da minha cidade? Não, teu ano de nascimento. O ano, 1928, eu tenho 85 anos. 85 anos dizem que é a idade do girassol. Sabe por quê? Não. É porque o girassol o que faz? O girassol vira para cá, vira para lá. E quando você chega a 85 anos, você olha para trás, olha para o presente, olha para o futuro, né? Então, não sei, diz que é a idade do girassol. Dino, a última pergunta que eu lhe faço mesmo é sobre a transformação da PLP na PP. Você participou desse processo também? Sim, sim. E como foi a fundação da eram PP? Eram três, eu não falei daquela outra que o governo... Né, que outra? Sei. Que outra, Dino? Tinha outra aí do governo, que o governo criou, chamado CRPP. Eu não falei disso, eu acho que nem devo falar. Mas, claro, Dino, peraí, como que era a relação com essa CRPP? Essa CRPP era para combater as outras que eram contra o governo. Que ano que ela foi criada, você lembra? A CRPP foi 1970 e qualquer coisa aí, 75. Mais ou menos por aí, né? O CRPP. Que o CRPP era um movimento do governo para afogar a PLP, para afogar a APNP, que era lá do norte do Paraná, né? E para afogar a APP.
Então, quando nós vimos, inclusive entre as 3 entidades, que eram, né, dos professores, havia, vamos dizer, muita divergência entre as 3, que chegava, vamos dizer, a prejudicar as reivindicações. Então, quem lançou a ideia, e quase a turma me pôs lá no fundo do mar também, quem lançou a ideia de unir as 3, para as 3 combater aquela que o governo criou, chamado CRPP, quem lançou essa ideia fui eu. E nós conseguimos, depois, vamos dizer, de um ano e tanto, nós conseguimos, numa assembleia que foi feita lá em Ponta Grossa, reunir as 3, que hoje é a APP Sindicato. Mas eram 3 entidades de classe, 3. E havia uma certa, vamos dizer, divergência entre uma e outra, e aí chegava até a prejudicar as reivindicações, os movimentos, né? Porque foi uma divergência grande, saiu esquecida alguma coisa, deu todo um bate-boca, uma discussão. Ah, deu um bate-boca. Por que deu? Quais eram os motivos por trás dessa? Os motivos era esse, que o governo, havendo, vamos dizer, divergência entre uma e outra, das que defendiam, vamos dizer, os professores, o governo dizia, não, aquela não quer, vocês querem, mas eles não querem. Não, não quer, pronto. Então nós achávamos que o governo, né, alegava uma coisa, né, que uma queria, a outra não queria. Então nós achávamos que devíamos nos unir e nos unimos. E formamos o que hoje é o APP Sindicato. Mas foi uma luta. Quer deixar uma palavra final? Uma frase, um pensamento? Um balanço geral desses anos de luta, né? A minha, vamos dizer, seria, vamos dizer, que para mim olhar para trás é um ato de soberania. Olhar o presente é uma obrigação. E olhar o futuro é muito melhor você quando tem como base o passado. Então, para mim, o passado é uma base muito forte para o presente, é uma tranquilidade muito grande para o futuro. Eu sempre digo, nunca me arrependo do que fiz. Se tivesse que voltar, eu faria tudo a mesma coisa. Muito obrigado pelo seu depoimento. Tá, tudo bem. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor,
muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. Ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.